Damos início ao terceiro bloco da nossa aula e no último bloco nós estávamos começando a falar a respeito da impugnação contra a relação de credores. Bom, o que nós falávamos no último bloco, no final do último bloco? Que, uma vez publicado o edital de responsabilidade do administrador judicial, edital esse que constará a relação de todos os credores após a análise das habilitações, vai passar a correr, a partir desse edital, vai passar a correr um prazo de 10 dias para que aquelas pessoas que sejam legitimadas para possam impugnar essa relação de credores. Bom, deles, mas por que alguém iria querer impugnar esta relação de credores? Bom, eu enquanto credor, eu posso ter visto que o meu crédito não está efetivamente constando da relação de credores, ou então que, a despeito de eu ter realizado a habilitação, ou então que o valor do meu crédito está na relação que foi publicada pelo administrador judicial, mas está em valor menor, ou então que a classificação que foi dada ao meu crédito não foi a classificação correta. Eu posso também constatar que alguém foi incluído como credor e, na realidade, eu sei que essa pessoa não é credora. E eu vou querer impugnar essa relação de credores em relação a esse crédito que foi indevidamente inserido. Mesmo porque, se são inseridos credores indevidamente, o que pode acontecer? Um prejuízo para todos os demais credores. Bom, havendo interesse em impugnar essa relação de credores, desde que eu tenha a legitimidade para fazê-lo, isto é, se eu for membro do comitê de credores, em existindo comitê de credores, ou se eu for qualquer credor pode apresentar impugnação à relação de credores publicada pelo administrador judicial. O Ministério Público também tem legitimidade, assim como o sócio do devedor. Já vimos quais são os objetivos possíveis para essa impugnação e nós já dissemos acerca do prazo para essa impugnação, que o prazo é de 10 dias a contar da publicação desse edital de responsabilidade do administrador judicial, em que consta a relação de todos os credores. Então, a partir de agora, nós vamos nos aprofundar no estudo da impugnação contra a relação de credores. O meu cronômetro aqui tinha desligado. Sem o cronômetro, nós podemos perder aí o rumo do tempo do nosso bloco. Então, nós passamos para um novo slide que vai conter ainda informações constantes do slide anterior. E aqui o que eu quero destacar aos senhores é que nós tivemos uma preocupação em buscar fazer esquemas para mostrar como é que funciona todo esse procedimento, já que é um procedimento complexo. São muitos prazos, esses prazos estão relacionados a termos iniciais diferentes. Então, a melhor forma da gente aprender é através desses esqueminhas. É a melhor forma também de nós acabarmos ministrando a aula. Então, nós já vimos que a impugnação contra credores, ela só pode ser proposta por quem tiver legitimidade, tem como objetivo apontar a ausência de um crédito, ou então se manifestar contra um crédito, ou então se manifestar em relação à classificação ou ao valor dado a um determinado crédito. Já vimos que o prazo é de 10 dias, a contar da data da publicação do edital de responsabilidade do administrador judicial, edital esse em que ele apresenta a relação de credores. E, pessoal, muito importante, a impugnação à relação de credores tem natureza jurídica de incidente processual. Não dará origem a um novo processo. Não, na realidade, é um mero incidente processual. O requerimento a petição
em que a oferta de impugnação à relação de credores não tem natureza de petição inicial. Por quê? Porque ela não dá início a uma nova ação. É um mero incidente processual. Bom, mas de que forma é elaborada essa petição, Denis? Qual é o conteúdo mínimo que essa petição deve ter? Bom, o artigo 13 da Lei de Falência e de Recuperação já traz a resposta para nós. Essa petição em que se impugna a relação de credores, ela deve ser dirigida ao juiz da causa. Vejam que ela não será apreciada necessária e exclusivamente pelo administrador judicial, mas sim pelo juiz da causa. Então ela deve ser direcionada ao juízo da causa, né? Qual é a causa? É o requerimento de recuperação judicial. Deve ser feito por petição, isto é, deve ser feito de forma escrita, e nessa petição, além das razões pelas quais eu requeiro a impugnação, a modificação da relação de credores, eu já devo apontar qual é a não conformidade que eu entendo existir, e eu tenho que buscar também demonstrar com documentos essa não conformidade. E se eu não tiver documentos suficientes para provar essa inconsistência da relação de credores, eu devo indicar já nessa petição quais são as provas que eu pretendo produzir com o objetivo de demonstrar, de comprovar ao juízo o equívoco na relação de credores. Então, trata-se de uma petição, e o que é bastante importante, vejam que o processo é único, é o processo de recuperação judicial. Entretanto, o requerimento, a impugnação, a impugnação, ela vai ser autuada em separado, né? Então vai constar um número próprio para a impugnação. O número próprio lá no PJE, por exemplo, vai constar um número próprio para cada impugnação que for ofertada, impugnação contra a relação de credores. Agora, aquelas impugnações que tiverem como foco um mesmo crédito, isto é, as impugnações que têm como objetivo atacar um mesmo crédito, essas impugnações, elas serão autuadas de forma conjunta. Elas constarão de um único número lá no PJE, vinculado como incidente processual no processo eletrônico de requerimento de recuperação judicial. Então, para cada impugnação será autuada em separado, a não ser aquelas impugnações que versem sobre o mesmo crédito, que aí serão autuadas conjuntamente. Bom, foi apresentada a impugnação contra a relação de credores. E aí, como é que fica? Bom, vamos analisar qual é o procedimento. Uma vez ofertada a impugnação à relação de credores, o que o juiz vai fazer? Primeiramente, o juiz vai determinar a intimação dos credores que tiveram seus créditos impugnados. Então, credores que tiveram seus créditos impugnados por uma determinada impugnação à relação de credores, eles serão intimados. Então, os credores são intimados. Para quê? Para que eles se manifestem no prazo de 5 dias a contar desta intimação. Para que no prazo de 5 dias, eles, credores que tiveram seus créditos impugnados, para que eles possam se manifestar acerca da impugnação e apresentem as suas razões, a sua fundamentação para que o crédito seja mantido na forma como ele se encontra na relação de credores que foi publicada pelo administrador judicial. Esgotado esse prazo de 5 dias, o que nós teremos? Nós teremos a intimação do devedor e do comitê de credores. Obviamente, se o comitê de credores existir,
Porque nós já vimos que o Comitê de Credores não é um órgão obrigatório na recuperação judicial. Então, vejam que, em existindo o devedor, em recuperação sempre vai existir, né? Mas o Comitê de Credores nem sempre existirá. Então, na verdade, fim do prazo para que os credores se manifestem sobre o crédito impugnado, vai se iniciar o prazo, vai se ter a intimação do devedor e do Comitê de Credores para que eles também, no prazo de 5 dias a contar dessa intimação feita a eles, para que eles se manifestem a respeito da impugnação ou das impugnações que foram ofertadas. Bom, terminou o prazo para o devedor e para o Comitê de Credores se manifestarem sobre as impugnações. O que acontecerá? Acontecerá mais uma intimação. Esgotado esse segundo prazo, será intimado o administrador judicial. O administrador judicial, ele vai ser intimado para, no prazo de 5 dias, emitir um parecer acerca das impugnações que foram ofertadas contra a relação de credores. Junto com esse parecer, deve também ser anexo um laudo, né, que descreva as razões ou não razões dessas impugnações que foram ofertadas, e também deverá constar nesse parecer do administrador judicial, deve constar as informações que existem nos livros fiscais e demais documentos que foram mantidos pelo devedor acerca desse crédito. Então, nós temos prazo para que os credores que tiveram seus créditos impugnados se manifestem, depois prazo para que o devedor e o Comitê de Credores se manifestem e depois prazo para que o administrador judicial se manifeste. Parou por aí? Não. Após essas 3 manifestações, o que ocorrerá? Os autos irão à conclusão para o juiz da causa. Bom, e o que o juiz da causa fará? Em relação àqueles créditos que constaram da relação de créditos que foi publicada pelo administrador judicial e que créditos esses que não foram impugnados, se, por exemplo, o meu crédito consta lá da relação de créditos que foi publicada sob a incumbência do administrador judicial. E lá encontra-se o meu crédito e meu crédito não foi impugnado. Se o meu crédito não foi impugnado por ninguém, o que o juiz fará? Determinará a inclusão do meu crédito no chamado quadro geral de credores, né? Então, se o crédito não foi impugnado, vai o juiz de imediato determinar a sua inclusão no quadro geral de credores. Agora, os créditos que foram impugnados, o juiz irá julgar essas impugnações. Caso o juiz entenda já ter todos os elementos de prova necessários a julgar essas impugnações, ele o fará. Agora, na hipótese do juiz entender que ainda há provas a serem produzidas, o que o juiz fará? Ele fixará quais são os pontos controvertidos, decidirá eventuais questões processuais, isto é, irá sanear o processo e determinar a produção de provas que ele entender devidas e designando, se houver necessidade de provas orais, designando uma audiência de instrução e julgamento. E aí, finalmente, né, se ainda não julgou as impugnações, o juiz, depois da produção de provas, irá julgar as impugnações. E o que é muito importante, pessoal, a decisão que julga uma impugnação, ela tem natureza de decisão interlocutória, não tem natureza de sentença. Ora, sendo de natureza interlocutória essa decisão, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento. E o artigo 17 da Lei de Falência
e de recuperação de empresa é certeiro, no sentido de que o remédio cabível, o recurso cabível contra a decisão que decide impugnações à relação de credores é o agravo de instrumento. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, o que eu gostaria era tão somente de acrescentar explicações acerca de créditos retardatários. Então, vejam, senhores, que nós vimos que, uma vez publicado o edital do artigo 52, parágrafo 1º, aquele edital cuja publicação é determinada pelo juiz quando ele profere a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, a partir da publicação desse edital, se o meu crédito não consta da relação nominal de credores constantes desse edital publicado por determinação do juízo, eu terei um prazo de 15 dias a contar da publicação desse edital para realizar a minha habilitação, para realizar a habilitação do meu crédito. Bom, mas e se passa o prazo dessa habilitação, se passa esse prazo de 15 dias? O que acontece? Se passar do prazo e eu me mantive inerte enquanto credor, o meu crédito vai ser considerado um crédito retardatário. Isto é, um crédito que não consta do edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas e que também não foi objeto de habilitação no prazo legal, naquele prazo de 15 dias. Para a recuperação judicial, qual vai ser a grande consequência da condição de retardatário de um crédito? A grande consequência na recuperação judicial, pessoal, é o fato de que os credores retardatários não terão direito a voto na Assembleia Geral de Credores. Eles perdem direito de votar na Assembleia Geral de Credores, a não ser que sejam credores retardatários, mas o crédito se classifica como crédito derivado da relação de trabalho. Aí, nessa situação, mesmo sendo crédito retardatário, esses credores trabalhistas manterão o seu direito de voto na Assembleia Geral de Credores. Terminamos aqui não só o nosso terceiro bloco, mas terminamos também aqui a nossa aula. E na nossa próxima aula, nós vamos tratar do quadro geral de credores. Isto é, do elemento, do instrumento que será produzido pelo administrador judicial, contendo todos os credores, com seus respectivos créditos e a classificação de cada crédito. Ficamos por aqui, então. Um abraço a todos.